Boa noite, pessoal. Meu nome é Alessandro Rodrigues, sou professor. O objetivo desse vídeo aqui é tratar de um tema bastante cobrado em concurso público, tá? E que os alunos aí costumam errar bastante simplesmente devido à sua complexidade, tá? Que é o tema de internação. O problema quando se trata desse tema do Estatuto da Criança e do Adolescente é que dentro do ECA, só na parte infracional, nós temos 3 modalidades de internações, cada uma com as suas características, cada um com seus requisitos, cada uma com a sua natureza jurídica e seus prazos, o que acaba confundindo ali realmente a mente dos alunos e acaba fazendo com que eles errem a questão, tá? Então o objetivo desse vídeo é explicar cada uma dessas 3 internações e trazer as principais características delas, o que comumente é cobrado nos concursos públicos, tá bom? A primeira modalidade de internação é a internação antes da sentença. Está lá no artigo 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A internação antes da sentença poderá ser decretada pelo prazo máximo de 45 dias. E é exatamente essa a principal característica da internação antes da sentença. O que mais é cobrado em concurso público é o seu prazo. Prazo máximo de 45 dias e não admite prorrogação. É muito comum o examinador falar que a internação antes da sentença poderá ser decretada pelo prazo de 45 dias, prorrogável por igual período, ou prorrogável por X período, ou troca o prazo de 45 dias por 60 ou 90 dias, enfim. Se vocês ouvirem falar em internação antes da sentença, o prazo dessa internação será de, no máximo, 45 dias. E essa internação, ela possui uma natureza jurídica de medida cautelar. Vamos fazer uma comparação grosseira ali, é como se fosse a prisão preventiva do adulto. Enquanto uma pessoa adulta responde a um processo penal, a uma ação penal preso preventivamente, o adolescente ele pode responder a um procedimento de apuração de ato infracional apreendido provisoriamente. Nada mais é que essa internação antes da sentença. Então, ressalto, o prazo máximo da internação antes da sentença será de 45 dias, tá ok? E essa internação antes da sentença, segundo o parágrafo único do artigo 108, ela será decretada quando restar evidenciada a necessidade imperiosa da medida. E essa necessidade imperiosa, em resumo, nós extraímos lá do final do artigo 174, que são aquelas questões de for necessário para a garantia da ordem pública, própria segurança do adolescente, enfim, tá ok? A segunda modalidade de internação, e muito cobrado também em concurso público, é a internação como medida socioeducativa. Está lá no artigo 112, inciso 6 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Internação em estabelecimento educacional. Essa medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional é uma das 6 medidas socioeducativas, todas, lembrando que todas as medidas socioeducativas estão lá no rol do artigo 112 e a internação em estabelecimento educacional está lá no inciso 6º. Ela tem como principais características 3 situações, são 3 características de maior importância, melhor dizendo. São quais? Primeiro, o prazo máximo da internação em estabelecimento educacional será de 3 anos. 3 anos é o prazo máximo de duração de uma medida socioeducativa de internação. Outra característica importante, a cada 6 meses, no máximo, ocorrerão as reavaliações dessa medida. Ou seja, a equipe técnica do local onde o adolescente está cumprindo a medida socioeducativa de internação encaminhará ao Poder Judiciário relatórios informando como está o processo socioeducativo do adolescente. E é com base nesses relatórios que o Poder Judiciário, que o juiz decidirá se mantém o adolescente naquela medida, se substitui por outra medida ou se simplesmente revoga aquela medida que foi imposta. Tá ok? E outra característica importante, aos 21 anos de idade a liberação será compulsória. Lembrando, aos 21 anos de idade, pessoal, acaba a aplicação excepcional do ECA. Não existe Estatuto da Criança e Adolescente em nenhuma circunstância a pessoas maior de 21 anos de idade. Completou 21 anos de idade, melhor dizendo, acabou a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá ok? Ressalto também, a internação será em estabelecimento educacional.
É muito comum o examinador trocar a palavra educacional e falar que a internação será em estabelecimento prisional, em estabelecimento correcional. Se houver essa troca na sua questão, essa questão estará incorreta. A internação, a medida socioeducativa de internação será em estabelecimento educacional. Beleza? E a terceira modalidade de internação, está lá no artigo 122, inciso 3º, é a denominada, é a chamada internação por descumprimento de medida anteriormente imposta. Na prática e no cotidiano jurídico nós chamamos de internação-sanção, mas na prova de vocês estará internação por descumprimento de medida anteriormente imposta. Vocês ouviram falar em internação por descumprimento? O que tem de importante é o prazo. O prazo dessa internação por descumprimento, pessoal, será de no máximo 3 meses. E eu não falei 90 dias, são 3 meses, tá? Então significa que se o adolescente foi internado por descumprimento no dia 10 de janeiro, ele poderá ficar até 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril. São 3 meses e não 90 dias, que não necessariamente os 3 meses e 90 dias são a mesma quantidade de dias, tá? Essa medida de internação por descumprimento de medida anteriormente imposta acontece da seguinte forma: imagine que depois do processo do procedimento de apuração de ato infracional do adolescente, o juiz aplicou uma medida socioeducativa em meio aberto, uma liberdade assistida. Mas esse adolescente foi intimado para cumprir essa medida e não compareceu. Aí ele foi intimado novamente para justificar o porquê não compareceu e não está nem aí, não dá nenhuma resposta para o Poder Judiciário. Assim, o Poder Judiciário poderá aplicar a ele uma medida de internação, só que uma internação por um prazo, por um tempo abreviado, que são esses 3 meses. É a medida por descumprimento, a medida de internação por descumprimento de medida anteriormente imposta. Tá ok? Então, para ficar bem claro, as internações constantes no Estatuto da Criança e do Adolescente. Internação antes da sentença, prazo máximo 45 dias, está lá no artigo 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma medida cautelar, não é uma medida socioeducativa. A outra internação em estabelecimento educacional, é uma medida socioeducativa, que tem como principais características: primeira, ela é em estabelecimento educacional e não prisional ou correcional. Estabelecimento educacional, tá? Segunda principal característica, prazo máximo de 3 anos. Jamais uma internação excederá a 3 anos. Essa internação em estabelecimento educacional não pode passar de 3 anos, tá ok? Terceira característica importante, a cada 6 meses, no máximo, ocorrerá a reavaliação da medida. Então, de 6 em 6 meses, no máximo, essa medida vai ser reavaliada para que a juiz defina se o adolescente continua ou não nessa medida de internação, obedecendo, logicamente, o prazo de 3 anos, ou se essa medida poderá ser substituída ou simplesmente revogada. Tá? E aos 21 anos de idade, completou 21 anos de idade, a liberação será compulsória. Tá? E a terceira espécie de internação é a internação por descumprimento de medida anteriormente imposta. Ocorrerá quando, conforme o próprio artigo já diz, o adolescente cumprir de forma injustificada e reiteradamente medidas anteriormente impostas, e aí o Poder Judiciário pode dar como resposta, como uma punição, até por isso que na prática do judiciário nós chamamos de internação-sanção, é uma punição pelo adolescente ter descumprido uma medida anteriormente imposta. Tá ok? Fico à disposição para esclarecimento de dúvidas, podem postar aí abaixo do vídeo, que eu tiro a dúvida com o maior prazer, tá? E aproveito e peço por favor ali, se inscrevam no canal Prof. Alessandro Rodrigues, lá do YouTube, também curtam a página Prof. Alessandro Rodrigues aqui no Facebook, que com certeza novidades aí estão por vir, vários videoaulas, também dicas de forma escrita, tá? Tudo aí na tentativa de ajudá-los a uma futura aprovação aí no concurso público, tá ok? Tenham uma boa noite, muito obrigado pela atenção.